Olá, eu sou Joana Assunção. Esse é mais um vídeo de neurociência na escola. Em dezembro de 2003, eu era a última na fila numa trilha bem no meio da mata na Ilha Grande. À minha frente havia um grupo de alunos, um pequeno grupo de alunos que eram alunos da minha escola que haviam escolhido aquela excursão ao invés de uma festa de formatura de 8ª série. Naquela época, nós tínhamos 8 séries no ensino fundamental e não 9 anos como nós temos hoje. Na outra ponta da fila estava o meu marido, que era também um sócio na escola, e um professor de filosofia, que era o tutor da turma. Antes que eu desse a próxima passada, eu senti meu corpo se congelar instantaneamente. Meu coração deu um salto e começou a disparar e disparou freneticamente. Eu não conseguia ter um controle da respiração, me senti meio confusa, a vista se escureceu por um instante e no instante seguinte eu tomei consciência de uma cobra atravessando bem debaixo do meu pé, ainda suspenso, e desaparecendo no outro lado da trilha, dentro da mata. Foi tudo tão rápido que eu não tive nem tempo de constatar se era venenosa ou não, mas isso não tinha a menor importância naquele momento. Quando eu consegui recuperar a voz, eu falei com firmeza: parem! Nesse instante, todos olharam para trás, assustados, e correram até mim para saber por que eu estava sem corpo, por que eu estava tão branca. Eu precisei ainda de alguns segundos para me recuperar, para que a voz voltasse ao normal, que o meu coração voltasse num ritmo menos acelerado, que eu conseguisse controlar a respiração e as ideias para orientar a turma. Então eu falei: andem mais devagar, prestem atenção no chão, porque há perigo no caminho. Então eu contei a eles o que havia acontecido. E por que eu estou te contando essa história? Porque há mais coisas em comum nessa história e o ambiente da escola do que o fato de que éramos um grupo de alunos acompanhados de seus professores numa excursão. O que aconteceu no meu cérebro quando eu vi aquela cobra acontece no cérebro de muitos alunos em situações corriqueiras na sala de aula. É claro que nós não precisamos andar na sala de aula olhando para o chão e preocupado com cobras, mas muitas coisas acontecem na escola que vão causar esse mesmo impacto, essa mesma sensação, esse mesmo comportamento nos alunos em situações que acontecem diariamente. Para entender melhor, tenta imaginar que você está andando numa trilha, numa mata e se depara com uma cobra. O que acontece com você? O que acontece no seu corpo? Seu coração vai disparar imediatamente, você vai se sentir meio que paralisado por um instante, sua respiração vai ficar alterada, você pode perder a voz ou você pode ter um ímpeto de correr ou de gritar, enfim. Essas coisas acontecem e você não consegue pensar muito bem no que está acontecendo, você fica assim um pouco confuso, né, ou confusa com que atitude que você tem que tomar. Você nem precisa ter tido essa experiência, dá para imaginar mesmo que você nunca tenha se deparado com uma cobra, porque isso é um mecanismo muito natural no nosso cérebro e ele é muito antigo. É um mecanismo de defesa, de proteção do organismo. Muitas pessoas nesse momento costumam até desmaiar. Os meus alunos notaram que eu tinha ficado branca, que eu tinha ficado pálida. Simplesmente por quê? Porque todo o sangue havia sido desviado. Não todo, é claro, mas uma grande parte do sangue havia sido desviado dessa região, né, do meu cérebro, da minha cabeça, para outras regiões do meu corpo que precisavam mais de energia, de glicose, de oxigênio,
naquele momento, que eram as regiões das minhas pernas e dos meus braços. Por quê? Porque quando você sente medo de alguma coisa, quando vem essa sensação de medo, uma região do nosso cérebro ela é ativada, que são as amígdalas. As amígdalas são um pequeno núcleo de neurônios que tem a função de nos alertar, de nos dar alertas. E uma região das amígdalas, que já é bem pequenininha, mais ou menos ali do tamanho de uma ervilha, ela tem também uma parte dessa região muito especializada em detectar sinais de perigo. E foi exatamente o que aconteceu comigo naquele momento quando eu vi a cobra. E é exatamente o que pode acontecer com o seu aluno quando o cérebro dele percebe, identifica, quando as amígdalas no cérebro dele identificam uma situação de perigo. E quais são as situações de perigo na escola? Não precisa ter cobra. São inúmeras as situações de perigo. Quando as amígdalas detectam essa situação de perigo, o que acontece? Elas têm ramificações, elas têm comunicação com diversas regiões do cérebro. Uma delas é o córtex pré-frontal, que é responsável por modular o nosso comportamento. Eu já falei do córtex pré-frontal aqui diversas vezes antes com você. Então, o córtex pré-frontal também tem ligações com outras regiões do cérebro. Quando o córtex pré-frontal recebe das amígdalas a informação de perigo, ele vai modular o comportamento daquele indivíduo para 2 comportamentos únicos, para 2 opções de comportamento: lutar ou fugir. Então, quando há um sinal de perigo, o cérebro vai organizar todo o corpo daquele indivíduo para adotar um desses 2 comportamentos: lutar ou fugir. Não é para pensar muito nesse momento. Então, por isso que não era importante para mim naquele momento definir se aquela cobra era venenosa ou não. O que era importante naquele momento era que o meu cérebro estava totalmente, vamos dizer, sequestrado pelas minhas amígdalas e o meu sangue havia sido desviado dali, porque não era para ficar pensando, será que é uma cobra? Será que é um graveto? Será que é venenosa? Será que ela tem a cabeça achatada ou arredondada? Não é assim que a gente aprende na escola o modo de identificar uma cobra venenosa de uma não venenosa? Naquele momento não era para usar esse conhecimento. Naquele momento era para agir no automático. Então, a glicose e o oxigênio necessário no cérebro daquele momento era só para manter esse circuito automático e também para desencadear todas as funções ou todos os comportamentos no corpo, que era de fazer o coração acelerar para bombear mais sangue, mais oxigênio, mais glicose para as regiões dos braços e das pernas, porque são com esses músculos que eu vou poder lutar ou fugir. Bom, eu falei que então que aquela situação era muito parecida com a da escola. O que acontece? Quando o seu aluno se depara com uma situação em que ele se sente ameaçado, que ele sente que está correndo algum risco, não precisa ser um risco de morte mais, né? Isso funcionou muito bem e esse circuito ele é um dos mais antigos do nosso cérebro, no desenvolvimento do cérebro, na evolução, e ele vem até hoje porque ele tem funcionado bem. Por causa dele, estamos aqui hoje, né? Ele conseguiu nos proteger e garantir, né, a nossa sobrevivência até hoje. Então ele funciona da mesma forma que era no início lá na savana. A única diferença é que nós não estamos mais na savana. E as regras aqui são outras. Enquanto na savana funcionava muito bem essa estratégia de correr ou lutar, aqui na escola essa estratégia não funciona muito bem.
Então, a criança ou adolescente hoje não pode fugir da escola. Eu já falei isso aqui também diversas vezes. Eu repito isso sempre que eu falo para professores sobre esse tema, eu falo, a criança, o adolescente não pode fugir da escola. Então, qual que é o comportamento que sobra, que é mais possível? Agressividade. Então, muitas vezes o seu aluno está com um comportamento agressivo simplesmente em resposta ao medo. Ou ele pode, se ele não tem essa atitude agressiva explicitamente, ele pode sim adotar outras estratégias de fuga que não seja essa de sair correndo da escola, de abandonar a escola, porque ele não pode simplesmente fazer isso. Então o que ele faz? Ele pode devanear, ele pode ficar conversando com os colegas, ele pode tentar se esconder, né, se proteger na tela do celular, desenhando, né? Então ele tem outras formas de fugir, que não seja exatamente aquela mesma forma que era usada na savana. E nós temos na escola muitos gatilhos que vão disparar esse circuito, que é chamado também de circuito do medo. Então, que gatilhos são esses? São diversos, mas o mais importante, a boa notícia é que, conhecendo esses gatilhos, nós podemos evitá-los. Conhecendo esses gatilhos, nós podemos ajustar os comportamentos, as atitudes, o ambiente escolar, de forma que as amígdalas não sejam ativadas. Porque eu também já falei aqui com você, neurônios que disparam juntos permanecem juntos. É uma frase de Donald Hebb. Então, evitar que esses gatilhos fiquem acontecendo na escola e desencadeando a ativação desse circuito do medo é algo possível. E você pode fazer isso com muita tranquilidade. Quando as amígdalas são ativadas, né, a emoção que vem é de medo. E quando a emoção de medo toma conta, você sabe bem o que pode acontecer. É tudo isso que aconteceu comigo quando eu vi aquela cobra, e é exatamente o que pode acontecer com seu aluno quando ele se encontra numa situação de risco. E esses riscos podem ser de fracasso, medo de errar, medo de receber uma bronca, medo de ficar sem o recreio, medo de bullying, né? Medo de uma matéria nova, medo de não conseguir. Nós estamos no início do ano e muitos alunos já estão acostumados lá com a sua escola, porque às vezes já estudam lá há mais tempo, mas outros podem estar enfrentando uma situação completamente nova. Isso pode ser motivador para alguns, mas pode ser muito assustador e paralisador para outros. Tenta imaginar, tenta lembrar como que era com você a cada início de ano. Quais eram as suas expectativas, quais eram os seus medos. Faça isso com seus alunos também. Converse com eles sobre as expectativas de cada um, sobre os medos de cada um. Compartilha com eles os seus medos quando ia iniciar um outro ano, quando vinha uma professora ou um professor novo que você não conhecia antes, quando você sabia que naquele ano ia ter muita coisa nova para aprender. Será que você tinha algum medo de não conseguir aprender essas coisas novas? Será que você tinha algum medo de que as coisas ali fossem muito difíceis? Afinal de contas, era um ano mais difícil. Conversa sobre essas coisas com seus alunos para tentar amenizar essa iminência, essa expectativa de risco que alguns podem estar sentindo agora, com esse início de uma nova etapa, de uma etapa desconhecida, porque sim,
mesmo aqueles que já conhecem a escola, mesmo aqueles que já estão tranquilos com a escola, aqueles que não têm medo, mas para todos eles existe agora um enfrentamento do desconhecido, um encaramento do desconhecido. E isso pode sim gerar ansiedade, gerar medo. E aí as amígdalas ficam alertas. O que nós precisamos, desde o início do ano, é diminuir esse alerta das amígdalas e desencadear um outro circuito que também existe no nosso cérebro, que é um circuito que é ativado em situações onde nos sentimos confortáveis, onde nos sentimos confiantes, onde há prazer, onde há segurança. Pode parecer que eu estou propondo para você que elimine todas as situações desprazerosas da escola, que elimine todos os conflitos, que elimine todas as dificuldades. Não, não é isso e nós nem devemos tentar fazer isso. Nós não vamos conseguir fazer isso. O que eu estou propondo para você é que identifique, junto com os seus alunos, quais são os medos deles e para que você possa trabalhar no sentido de mostrar para eles de que esses medos existem e não adianta falar que é bobagem, né? Que não precisa ter medo, mas fica tranquilo que eu estou com você em todos os momentos. É isso que você deve mostrar para eles, não apenas dizer, mas mostrar que você está junto e que ele não está sozinho. Isso com certeza vai deixá-lo mais confiante, vai deixar as amígdalas menos alertas, menos, vamos dizer assim, na expectativa de algo errado, de fracasso ou de perigo, mas vai deixá-las justamente num estado mais tranquilo, mais adormecido, para que o seu aluno possa então enfrentar essas dificuldades sabendo que ele não está sozinho, que ele não é o único a sentir esse medo ou essa insegurança, que você também já sentiu, que os outros coleguinhas também podem sentir e que, mais importante, que você acredita que ele seja capaz de enfrentar essas dificuldades, mesmo que elas aconteçam. Porque se eles estão ali na sua sala, é porque eles são capazes. Se eles estão ali, é porque eles já enfrentaram outros desafios nesse percurso até ali. E que, diante de qualquer perigo, diante de qualquer ameaça, esse perigo e essa ameaça não precisam ser de uma cobra ou de algo catastrófico, né? Mas que para o aluno, para o cérebro dele, para as amígdalas, pode ser sempre catastrófico. Eles não precisam ficar apavorados, ficar tomados de ansiedade, mas que podem ficar tranquilos porque não estão sozinhos. Se você acredita que a confiança faz a diferença na sala de aula, se você acredita que nós temos que acabar com o medo dentro da sala de aula, deixa seu like aí para mim e compartilhe esse vídeo com seus amigos na escola. Meu abraço para você e até o próximo vídeo.